Estenda sua mão para cá, só por um minuto. Senhor Jesus, aqui estou, Senhor, como uma ferramenta em suas mãos, Pai, para que a tua palavra continue sendo viva, Pai. Já foi liberada uma palavra, Pai, mas ela não termina, porque ela é eterna, assim como o teu amor, ó Deus. Que a tua presença esteja nesse ambiente. Quebranta no Senhor o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos sair daqui mais cheios ainda do que nós já estamos, para a honra e glória do seu nome. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar, meus queridos. Aleluia. E já vai abrindo a sua espada lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Meu amado, melhor do que estar embaixo de uma palavra é você estar embaixo de duas palavras. E é isso que vai acontecer nessa noite. Romanos, no capítulo 8, vai falar sobre vida pelo Espírito Santo. Então isso vai completar mais ainda aquilo que o apóstolo acabou de declarar para vocês. Eu estava lá no fundo ouvindo essa palavra e na minha cabeça, meio analítica, ela fala assim comigo, quem é inteligente pega essa palavra, mas quem é sábio, ouça essa palavra de novo em casa, porque tem muitas chaves aí, eu já peguei todas elas, porque eu quero e vou viver, e muitas até eu já estou vivendo. Se isso serve para mim, e serve para você, e é uma verdade para mim e para você, viva isso, em nome de Jesus. Aceite, porque é uma verdade absoluta, porque tudo que foi saído e tudo que continuará a sair, está firmado na palavra. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma leitura e nós vamos trabalhar em cima de um texto hoje, que fala sobre a vida no Espírito, a vida pelo Espírito, através de Romanos 8, a partir do verso 1, e diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Só até aí, fecha a sua palavra. Amado, geralmente, pela manhã,
Quem tem costume de ler a Bíblia, faz essa leitura, fecha a Bíblia e vai embora. A grande maioria, e eu posso falar sem medo de errar, 90% das pessoas que se dizem cristão, façam uma leitura dessa, está muito bom, já estou alimentado e vou embora. Um prato delicioso, um prato maravilhoso, ele não pode ser ingerido de uma vez só, mesmo porque isso faz mal. Mas quando você começa a meditar naquilo que a palavra está falando para você, assim como um bom prato, você vai ver que vai fazer toda a diferença no seu dia, na sua vida, na sua perspectiva, na sua visão e no seu futuro. Nós fizemos uma leitura, talvez uma leitura dinâmica, não muito apressada e não muito parada. Podemos entender tudo? Não sei. Vamos ver isso agora? Vamos ver como realmente essa palavra trabalha a nosso favor, o que podemos entender sobre ela. E fazendo uma verdadeira meditação nessa palavra, eu pude extrair N coisas extraordinárias, que nos fazem pensar, mas agora de uma forma mais calma, sobre o que cada palavra, que cada frase realmente quer falar e quer fazer em nós e através de nós. Eu preciso que vocês entendam primeiro, que ele fala sobre a vida no Espírito, mas para a gente falar sobre a vida do Espírito, nós precisamos entender, e depois vocês vão entender isso, eu preciso falar sobre Jesus, antes de entrar na vida do Espírito. Mas, de novo, eu vou tocar num assunto que todo dia que eu subo aqui, eu falo, nós temos que pensar na cruz, o que ela representa. E aí, vou te dar uma simples exemplo do que eu pude absorver nessa semana, em cima do que o Jesus passou, para que essa palavra que nós vamos meditar nela, sirva para a tua vida. Imagina um homem, João, que está com um problema, um tumor no intestino, e esse tumor é sério, é grave. Esse homem precisa fazer uma cirurgia agora, Axel. Só que o corpo dele é imune a todo e qualquer tipo de cirurgia. Nenhuma cirurgia nele funciona, nem na veia, nem local, nem via respiratória, não funciona. E se ele não fizer essa cirurgia amanhã, terça-feira ele morre. E agora, como é que a gente faz? Esse homem então se submete a uma cirurgia, onde terá que abrir todo o seu abdômen, tirar uma parte do seu corpo, as vísceras, cortar, costurar, sem anestesia. Vocês conseguem imaginar a dor desse homem? Sim ou não? É isso que Cristo passou. É exatamente isso que Cristo passou. Porque não deram anestesia para ele, mas o que fizeram com ele foi exatamente, fazendo uma comparação, o que esse homem dessa cirurgia passou. Para quê? Para que essa palavra, que será falada para você hoje, possa ser viva e eficaz. Então, tenta, irmão, entender o preço que Cristo já pagou, para que você pudesse desfrutar da vida em Cristo, da vida em Espírito. Agora, voltando ao texto, olha só, não precisa colocar, Johnny, mas no verso 1 fala assim, portanto, olha a afirmação que ele está falando, portanto, agora, não há mais condenação. Portanto, não há mais condenação. Não há mais condenação para quem? Para nós. Tempos atrás, uma pessoa aqui na igreja, ela tinha um determinado vício. Nas Santas Ceias, ela não aparecia. E toda vez que ela vinha, nós falávamos, quem quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Essa pessoa abaixava a cabeça e não aceitava, querendo por dentro aceitar, mas não aceitava, e até hoje essa pessoa não aceitou. E eu conversando com essa pessoa, falei, mas por quê? Você vai na igreja, você entende tudo que a gente está falando, por que você não aceita Jesus? E essa pessoa fala, eu não mereço, porque eu ainda tenho um certo vício, eu não estou pronto, eu não estou apto. Ou seja, a mente dele já está afirmando para ele, você está condenado,
Você é um viciado. Você não se liberta dessa imundícia. E ele mesmo se autocondena. Mas a palavra está dizendo aqui, eu vou repetir, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então nós não podemos mais pensar e nem andar como nós tivéssemos o peso do pecado sobre nós. Porque se você falar, olha, eu tenho o peso do pecado e da morte sobre a minha vida, o que Cristo fez não valeu de nada. Não valeu de nada o que Ele fez lá na cruz. Porque Ele fez, porque Ele sabe que eu e você não tínhamos condições nem competência para passar o que Ele passou. E Ele fez isso por amor de você, por amor a mim. Então, muitas vezes, nós ficamos com peso que não é Cristo que colocou sobre nós, é o diabo, e nós mesmos colocamos esse peso e não aceitamos a liberdade que Cristo já deu para nós. Ele está falando, filho, filha, não há mais condenação para aqueles que estão comigo, para aqueles que estão em mim. Só que não termina aí, olha só no verso 2, porque por meio de Cristo, verso 3, perdão, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Mas Deus fez como? A palavra responde, enviando seu próprio Filho, a semelhança ou a forma de homem, pecador, como oferta do pecado. Então, lá naquela cruz, todo o seu pecado estava sobre Ele lá. Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua glória, Ele deixou um lugar de santidade. Desceu como forma humana, sujeito às dores, sujeito ao pecado, e passou tudo que nós tínhamos de ruim, foi para Ele. E aí, quando eu digo tudo, eu não estou falando só da palavra pecado, que aqui fala. Estava sobre Ele o pecado, estava sobre Ele a desgraça, estava sobre Ele as doenças, Isaías 53, estava sobre Ele a miséria. Estava lá, mas ficou na cruz. Mas eu fico me condenando, por que as coisas não dão certo? Irmão, não há mais condenação. Você tem que só entender o que está faltando aí do encaixe para ver o que você precisa fazer. Mas ele está falando aqui que Deus enviou o teu próprio Filho, a semelhança de homem, como pecado, como oferta. E aí ele continua, e assim condenou o pecado, olha só o verbo no passado, e assim condenou o pecado da carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. O que ele passou por causa de nós. E nós ainda patinamos, nós ainda continuamos tomando leitinho, porque não conseguimos entender a grande coisa que Cristo fez para cada um de nós, por nós. E vou mais além, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lá ele fala, aquele que está em Cristo. Agora ele fala que não vive sobre a carne, mas vive segundo o Espírito. Opa, mas que Espírito é esse? Quando ele ascendeu ao céu, ele falou, olha, eu não te deixarei órfão, porque eu vou deixar aqui o Espírito Santo, Consolador, que vai guiar você em todas as coisas. Então, nós não estamos sós, nós estamos bem e muito bem acompanhados. E no item 5 ele diz assim, e aí vem uma observação que nós precisamos refletir. Será que eu estou incluído no que fala no verso 5? Olha só, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem tem a mente voltada para a carne vai fazer as coisas que a carne deseja, mas
Quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, é esse que ele está buscando. Ou seja, ele já está falando que, olha, se você tem que cuidar de alguma coisa, cuida da sua mente. Porque ela vai te conduzir à ascensão para o sucesso, ou a inclinação para uma vida de derrota, uma vida de desgraça, uma vida de decepções. Então, se você tem que guardar, uma das coisas principais que você tem que guardar é a mente. Ontem nós tivemos aqui um encontro de homens, um encontro de conectados, que foi, sinceramente, um dos melhores que já teve. Foi bênção mesmo. E a hora que acabou, eu falei com o apóstolo, eu vou ter que sair, que eu vou ter que atender uma ocorrência, vamos dizer assim. E eu fui na casa de um casal, no qual a esposa, passando por uma série de situações psicoemocionais que está travando ela. Para começar, ela não anda mais de elevador, ela tem medo, tem fobia. Agora, como ela mora em determinado andar, ela está com medo de até subir as escadas. Trava ela de uma forma que ela não sabe o que fazer, e ela não consegue entender o porquê. A justificativa foi porque, e olha o tipo de brincadeira, quando eles eram criança, os irmãos menino trancou ela no porta-mala de um carro, escuro, sem ar, presa e sem ninguém. E até hoje ela carrega esse trauma, e eu estou falando aí de quase 40 anos, esse trauma emocional. Agora, dentro de um elevador, ela já trava, e agora a coisa aumentou. A mente dela está voltada para a fobia, está voltada para o medo, está voltada para o medo da solidão, está voltada, se a luz for embora, então, o pavor é geral. Você percebe que na Bíblia fala sobre a seta do maligno, essa seta, ela vai bater na mente. Por isso, nós temos que nos resguardar, e nos resguardar muito a nossa mente. Porque se você fizer isso, você vai estar blindando basicamente tudo de você. Mas não é só isso, não é só resguardar, é com que você tem que encher a tua mente. Deixa ela extremamente satisfeita de quê? De tudo que é bom, e tudo que é bom está principalmente e totalmente na palavra. A sua mente, eu estava falando para os conectados ontem, é como se fosse, conectado não, eu já falei para eles lá, para o casal ontem, a nossa mente é como um balão, e nesse balão, eu posso pegar um balão, colocar o bico dele numa torneira, e enchê-lo ao máximo, vamos supor que ele coube ali 3 litros de água. Se ele coube 3 litros de água, eu não tenho como colocar mais meio litro de qualquer outro líquido, porque ele está cheio. Então, não há espaço para mais nada. A nossa mente é mais ou menos assim. Se nós entendermos e enchermos a nossa mente das coisas boas, das coisas que edificam, eu com certeza, chegando lá em casa, eu vou fazer um recorte lá no YouTube da palavra que foi falada hoje sobre que o apóstolo lançou. E vou olhar pelo menos umas 3 ou 4 vezes e colocar na minha agenda. Por quê? Porque eu quero me alimentar das coisas boas, que aqui fala também. A Bíblia, ao ler uma leitura, me fala, um louvor me fala, uma boa conversa me fala, o encontro com conectados me fala, o encontro de casais me fala, e eu vou me enchendo disso, para não ter espaço de uma conversa de pornografia com meu colega de trabalho, com uma imagem que não me edifica e que me remete, e a especialidade do demônio, te remeter ao teu passado, me remete a quem eu era quando solteiro, o que eu fazia, e aí sabendo que é ele, eu falo, aqui não, Jacaré, aqui não, aqui tem pai, herdeiro e co-herdeiro, e eu sou selado com o Espírito Santo. E a palavra fala, resistir, que ele vai te fugir, ele vai fugir de você. Então não se espante se essas setas vierem, porque elas virão, e virão todos os dias, em todas as situações, mas resista,
Prepare a sua mente, treine a sua mente, busque para você encher a sua mente de coisas que realmente edificam. A minha vida, ela tem sido transformada pela palavra. E quanto mais eu busco, mais eu quero. E quanto mais eu busco, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo possibilidade em todas as áreas. De um bom relacionamento, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom casamento, de uma boa paternidade, em todas as áreas. Porque a Bíblia é completa. E quando eu comecei a entender isso, meu Deus, a minha vida deu um up, a minha vida subiu de forma exponencial. E continua subindo. Então eu tenho me alimentado, meus irmãos, somente das coisas boas. Tem coisas ruins que aparecem no dia a dia? Tem. Semana passada, por 2 vezes, me confrontaram. Por eu ser pastor. Porque 90%, talvez até mais, do meu ambiente, são pessoas que não congregam, não têm a mesma fé. E aí você torna-se opção de piada. E aí, você vai dar um tapa na cara deles? Não. Mas eu sei que na hora que a coisa aperta, quem que eles procuram? E quando as coisas apertarem e procurarem, eu vou estar lá. Para julgar? Não. Mas para mostrar que o amor de Deus não guarda mágoa, não guarda vingança. O amor de Deus abraça. Amém? Então não me importa. Quer me fazer de piada? Pode fazer. Mas isso só acontece no meio de pessoas. Porque em 2 pessoas, ninguém faz piada comigo. Porque sabe? Porque eu olho dentro do olho. Fala, o que você quer falar? Porque dentro do olho dá até para me ver que tipo de demônio que está, né? E dependendo, a gente já dá um salamanai, chupa bala house e já põe ele para correr. É verdade. Mas como Deus não é um Deus de confusão, Ele sabe a hora certa da gente fazer um trabalho mais eficiente e mais forte, de forma diferente. Amém? Glória a Deus. Olha só o que o item 6 fala. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Essa palavra eu estava ministrando ontem. Porque se a pessoa está doente, quem veio trazer a doença foi o pecado. Quem veio trazer o pecado foi o diabo. Logo, quem traz a morte é o diabo. Isso é uma verdade, mas é uma verdade que quem traz a paz e a vida é o Espírito, é Jesus. Mas eu escolho que lado eu vou andar. E a minha decisão é muito clara. Eu vou conhecer as falcatruas do diabo, mas eu decido caminhar no caminho da verdade, da justiça e da vida, que é Jesus. A pergunta que eu preciso fazer para você: onde que você está andando? Com quem que você está andando? Qual é o fruto do Espírito que está sendo evidenciado na tua vida? Ou quais são as obras da carne que tem evidenciado na sua vida? Se você conseguir responder isso para você, você vai ver que lado da balança você vai estar. Ou você vai estar do lado da balança ascendendo ao céu, ou você está baixando do outro lado, esperando um garfinho lá de 3 dentes apertar você. Então analisa como é que está o seu comportamento, analisa como é que está o seu hábito. É brigando dentro de casa? Será que isso é de Deus? Não, já vou falar, não é. É mentindo, falando que eu não estou em casa para ligar depois? Não é de Deus, é do outro lado. É dando calote. Eu compro, mas eu dou calote. É de Deus? Também não é. Então é do outro lado. Opa, tem alguma coisa errada aí. Então já chamam uma bandeira amarela e falam: olha, eu preciso fazer uma reflexão. Porque se eu tenho esses hábitos das obras da carne, eu não estou andando junto com o Espírito. Então está na hora. Tem tempo? Tem. Então eu vou entrar nesse trem aí, quero andar no Espírito. Como que eu faço? Começa pela leitura. Começa pelo estudo. Começa por uma reflexão da palavra. Amém? Glória a Deus. Ele fala assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. E essa palavra, como eu disse para vocês, eu falei para elas ontem. Não precisa acreditar em mim, porque eles são um casal extremamente católico,
A hora que eu entrei, santos lá, um punhado. E tinha até uma pessoa lá, orando lá, rezando lá com o santo. Na hora que eu cheguei, saiu, trancou no quarto, ficou só os dois. Falei, melhor ainda, vamos lá. Percebe? Mas a palavra fala aqui, andar com o Espírito é vida. Aí você pode falar, mas eu estou doente. Tem pessoas que não veio para cá hoje porque estão doentes. Opa. Se a palavra fala que andar com o Espírito, andar com Jesus é vida, é paz, então eu tenho que viver na palavra. Eu até posso manifestar algum sintoma de dor. Eu posso até manifestar um sintoma de febre ou de diarreia, seja lá o que for. Mas eu não posso acreditar no que eu estou vendo, no que eu estou sentindo. Eu preciso viver em fé. Eu preciso viver em fé. E a fé, na palavra, me diz que, o Espírito é vida. Então, eu assumo essa palavra. Eu falei para vocês que 2 palavras é melhor que uma. Então, eu assumo viver a vida. Eu assumo que minha vida tenha paz. Paz como? Andando com o Espírito. Andando com o Espírito. Mas isso não pode ser apenas aqui, em 2 horas e meia que a gente está aqui. Isso tem que ser todo o momento, todo o tempo. Olha só no 8 que diz, quem é dominado, e Paulo, em Romanos, ele bate muito duro nisso. Mas por que ele bate duro? É para chamar a nossa atenção, para chacoalhar mesmo a mamoneira. O que ele fala no número 8? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Pronto, falei. Então, se seu caminho, se seus hábitos, se seu comportamento é dominado pela carne, pode ter certeza, você não está agradando a Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas, se você estiver andando com o Espírito, aí muda tudo. Vamos ver mais? Muda tudo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, é uma afirmação. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E aí, ele chama uma atenção, ele chama um hiato aí, e fala assim, se de fato vocês estiverem andando no Espírito. Aqui ele está nos chamando a atenção. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque ele faz uma afirmação e logo ele faz essa controvérsia. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito Santo estiver com vocês. Quem pode responder isso? Só vocês mesmos. Porque andar no Espírito vai fazer toda a diferença. Vai fazer a diferença de quem serve, de quem não serve. Vai fazer a diferença de quem é feliz, de quem não é feliz. Vai fazer a diferença de quem quer andar saudável e de quem pretende andar na doença. E vou te dizer mais, só saindo um pouco, depois a gente volta. Numa pesquisa dessa semana que eu estava estudando, num feriado igual da semana que vem, quinta, para o órgão público, no caso, quinta, sexta, sábado e domingo, vocês sabiam que é o momento que mais os idosos são internados? Que mais os idosos ficam doentes? Por quê? Porque eu fiquei pasmo. Porque se eu interno aquilo que pode estar me atrapalhando num hospital, lá no hospital tem alguém que vai dar comida, remédio e vai cuidar. E eu vou me divertir. Domingo à noite ou segunda-feira. Sai, aí eu pego e levo para casa. Olha aonde nós chegamos para quem não anda na vida no Espírito. E olha que você um dia vai envelhecer, hein? Olha que um dia você vai envelhecer. Mas os nossos idosos estão passando por isso. Porque ninguém quer cuidar. E nós nos esquecemos que amanhã será nós. No meu caso, não falta muito tempo, não. Mas a palavra fala que me revigora a todo dia, então eu vou estar sarado. Até o dia querem me chamar. E pronto. E vou de elevador de uma vez só. Pss, pronto. Simples assim. Amém? Vamos continuar. Se alguém não tem Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Aí ele afirma de novo. Se é que você tem o Espírito de Cristo. Porque quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. E não tem meio termo, não tem 0 a 0 e não tem WO. Ou você
é de Cristo, através do Espírito, ou você não pertence a Ele. E se você não pertence a Ele, você vai pertencer à concorrência. E a concorrência vai ter domínio sobre você, sobre seu pensamento, sobre seus atos, sobre suas atitudes, e detalhe, sobre os resultados não seus, o resultado que a concorrência vai implantar em você. É um resultado que nada dá certo, é um resultado que nada funciona, é um resultado que só a minha grama que não fica verde, é um resultado que eu não consigo nada. Ele implanta isso em você, e você acredita que isso é teu. Está na hora da gente tomar uma decisão, está na hora da gente fazer mais ainda diferente, porque a minha vida e a sua vida não foi feita para o diabo brincar. Nós temos que entender que Deus já deu sobre nós poder e autoridade para pisar na cabeça dele. Então, quando você entende isso e começa a utilizar isso, quando ele vier, você pode falar em alto bom tom: aqui não, aqui tem dono, aqui tem Pai, aqui tem Jesus, aqui tem o Espírito Santo, e além desses dois tem o Pai maior, some daqui. E quando você usa o nome de Jesus, ele treme. É por isso que nas possessões demoníacas, quando nós vamos expelir demônio, nós batemos duro, em cima do nome de Jesus. E os demônios, é esse nome que tem poder, e é esse nome que você tem que começar a utilizar isso na tua vida, em todos os ambientes, para todo sempre. Porque a palavra fala, olha, Jesus falando, sem mim, vocês não são nada, mas em mim, ou comigo, tudo você pode, porque eu te fortaleço. Com Cristo, não há barreiras. Nós falamos aqui, na primeira palavra, sobre o sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que não é natural. E se é sobrenatural, eu posso usufruir? Sim, foi falado que podemos. Então, eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Hoje, a partir de hoje, a partir de agora, aonde? Aqui, na rua, em casa. Aonde há um enfermo, eu vou lá. A palavra fala que, se tiver um enfermo, chame os presbíteros, e aí vou colocar os diáconos no rodo, no meio também. Vai orar, que eles serão sarados. Se tiver alguém endemoniado, vai você, em nome de Jesus, colocar a mão nele e expelir esse demônio em nome de Jesus. Ele já te deu autoridade, ele já te deu poder para isso. E se você pode expelir um demôniozinho, mequetrefe, você não pode expelir uma doença, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor de barriga. Você pode tudo, mas você tem que saber que esse poder já está sobre você, para que você possa usar. Aleluia, irmãos. Quando a gente começa a entender isso e começa a viver isso, não há mais obstáculos, porque a gente já entendeu que quem está conosco, o nosso general de guerra, já foi na frente, para romper as barreiras, para quebrar as muralhas. Porque às vezes a gente fica orando, Senhor, faz isso, Senhor, eu não consigo sozinho, e de fato, mas ora, e agora você, pela fé, recebe, entende que você já recebeu, e começa a glorificar. Eu estava conversando com uma outra pessoa ontem, falando também sobre esses assuntos de doença, que está ruim, não consigo ser curado, os médicos não curam. Falei, mas como você tem orado? Toda noite eu peço para Deus, né? Senhor, cura. No outro dia, Senhor, cura. Terça-feira, Senhor, cura. Quarta, a mesma coisa. Quinta, a mesma coisa. Que pai é esse? Gente, peça uma vez o que você quer. Peça consciente, peça com sabedoria, com propriedade. Uma vez que você pediu, ele é pai? É. Você crê que ele vai te dar? Sim. Agora, a partir do segundo dia, agradeça que você já recebeu, pela fé. Agradeça que você já recebeu, porque se você não usar a fé, e a fé é o que agrada a Deus, como é que você vai receber? Porque se você está pedindo, perfeito, ele vai ficar ouvindo. Agradeça pela fé, pelas graças que ele já disponibilizou para você. Você tem que tomar posse. Eu vou voltar agora no primeiro versículo. Analisa só, primeiro versículo, não precisa
abrir a tua palavra. No primeiro versículo diz assim: portanto, agora já não há mais condenação. Não há mais condenação. Não há mais. Para aqueles que estão em Cristo. Então, para que eu vou ficar mais pedindo todo dia? Pede um dia, nos outros dias você só agradece que já recebeu. E põe a sua fé em ação. Amém? Glória a Deus. Mas, se Cristo, no 10, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Muitas vezes você fica falando, mas que justiça? É a minha justiça, a justiça do Márcio? É a justiça do Luciano? Não, é a justiça que ele já passou na cruz. Ele foi justificado. Nós somos justificados por aquilo que ele passou na cruz. Vamos entender isso. Vamos parar para pensar sobre isso. No verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a vocês, também dará vida aos seus corpos mortais. Fechou o barraco agora. Fechou o barraco. Agora não tem mais doença que a gente não pode derrubar. A palavra é clara. Também dará vida aos seus corpos mortais. Opa! Ou a palavra é mentirosa, no qual eu não creio, ou a palavra é verdadeira, eu creio, mas não basta eu crer, ou a palavra é verdadeira e eu tomo posse e vou viver essa verdade. Qual é a verdade? Andar em Cristo é andar em vida nos nossos corpos mortais. Ele não está falando aqui nos corpos celestiais, quando a gente um dia não estiver mais aqui e vamos falar com Cristo. Ele está falando nesse tempo, ele está falando, você tem direito à cura, porque você já foi justificado, porque, segundo Isaías 53, ele tomou sobre si nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso foi tantos anos lá atrás. Agora ele está falando, olha, eu já te dei cura. O que precisa é você parar e tomar posse da palavra, como foi falado na primeira palavra aqui. É tomar posse da palavra e viver essa palavra, Axel. Senhor, eu preciso trocar de emprego. Por quê? Por causa disso, disso e disso e disso. Amém. Amanhã, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor já me colocou no emprego que eu posso ganhar 2 ou 3 vezes ou 5 vezes mais, é perto da minha casa, tem tudo que eu preciso e ainda vai me dar 2.000 só de gasolina e 5.000 de vale alimentação. Pronto! Mas será que eu não consigo? Filho amado, não é você que consegue, é o Pai que dá a todo aquele que crê. Qual foi a oração da bispa hoje? Tudo que você pedir, tudo que você declarar, o Pai poderá te dar. Então você fica preocupado, mas eu não tenho competência, eu não tenho estudo para isso. Esquece. Nesse momento você tem que entender que é o Pai teu que te dá. Que te dá. Um amigo nosso do coração, no qual eu amo muito aqui da igreja, estava me falando, pastor, eu preciso de um recurso para mim terminar lá um negócio assim. Falei, quanto que você precisa? 3.000? Falou, não, um pouco mais. 10.000? Um pouco mais. E eu fui falando. Quando chegou no 80, ele parou. 80 resolve. 80.000 para ele fazer uma situação. Falei, tá, e aí? E aí que eu não sei o que fazer. Falei, tá. Na sua casa tem uma despensa, certo? Uma geladeira. Tem? Tem. Quando o seu filho está com fome, ele pode abrir a geladeira e usufruir de tudo que lá tem? Claro, é meu filho. Você vai negar isso para ele? Claro que não. Tá, se isso é verdade para você, e se você crê que tem um pai maior, que segundo Efésios fala que todas as bênçãos celestiais já estão disponibilizadas para vocês, se isso é uma verdade, por que você não abre a geladeira do céu, conversa com o papai e não pega os recursos do céu para a tua vida? E não fala para ele, pai, é 80.000 que eu preciso. Eu não sei como, eu não consigo pelas minhas próprias forças, mas eu creio que o Senhor mandará de alguma forma recursos.
ou vai me dar uma promoção, ou vai me dar uma carta de crédito de 80, ou vai colocar alguém dessa igreja, por exemplo, para dar na minha vida 80 mil. Falei, agora sim. Pronto. Pronto. Porque a carne não vai pensar assim. A carne vai pensar, eu não tenho dinheiro. Hoje é dia 26 ou 27, eu não tenho mais para chegar no dia 1º, e o salário só vai sair dia 5, não tem mais nada em casa. A carne gritando. É a carne gritando. Mas o Espírito fala, ei, que filho meu passa fome? Peça, e eu vou te dar. E quando você usa a fé, quando você usa a autoridade do Senhor, que Ele já colocou na tua mão, nada vai impedir. Eu estou falando isso, irmão, com propriedade, porque eu já falei sobre isso aqui, mas como tem gente nova, eu vou só repetir. Já teve vezes na minha vida que eu recebi um telefonema no local onde eu trabalhava, alguém me chamou e fez uma pergunta para mim, como vai o teu filho? Falei, vai bem. Está precisando de alguma coisa na sua casa? Estava, mas eu não vou ficar reclamando. Falei, não, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Essa pessoa estava mais ou menos com uma roupa parecida com essa. Essa pessoa tirou da mão direita dela, enfiou aqui um bloco de 2.000, foi nessa, tirou um bloco de 2.000, 4.000 e falou, toma, abençoa seu filho. E ele nem na igreja vai, meu irmão, nem na igreja vai. Deus usa quem Ele quer. Foi 4.000 que caiu assim, ó. Por quê? Eu mereço? Não. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E eu fazia isso sem o conhecimento que eu tenho hoje. Você imagina agora que eu estou turbinado, bonito. Ah, não. Agora que eu tomo posse da palavra. Sério. Ah, mas foi um lapso, foi uma sorte, foi um descuido. Então eu vou repetir de novo aqui. Em 3 anos e meio que Deus tirou de coisas ruins da minha vida e me colocou numa situação extraordinária, é incompreensível. De uma empresa quebrada, de um escritório quebrado, por causa da pandemia, pelo menos essa é a desculpa que eu posso dar, quebrado, sem ter um salário. Eu e o bispo na sala lá, recebi um telefonema, o bispo é testemunha disso, vem aqui que eu preciso conversar com você. Me colocou numa empresa para ganhar um salário, para quem está quebrado, não tem 1 centavo, não recebe nada, não recebe 1 centavo. Já me jogou um salário bom. Tá bom esse salário para você? Tá bom, tá bom. Já abracei a causa. 6 meses depois, me chama de novo. Dobraram o meu salário. Dobraram o meu salário. Eu sempre dou esse testemunho. 2 anos depois, já se foi 6. 2 anos depois, me chamam de novo. Eu estou sem ele aqui. Me deram um crachá de funcionário, com cargo. Aí foi 3 vezes o salário que eu entrei. Gente, isso é bênção, graça. Mas eu também tenho aprendido nessa história. Da mesma forma que a torneira está enchendo a minha caixa d'água, a minha saída de recursos também aumentou. Agora, já tendo um entendimento, o que precisa, eu estou ajudando a obra. Eu estou ajudando quem precisa. Ontem à tarde, fui colocar abrir o nosso estacionamento, tinha um cidadão cavando um buraco no terreno que está sendo construído do outro lado. Esse cidadão, na noite anterior, estava andando no nosso terreno. Nós fomos lá conversar com ele, eu e o Gilmar. Ele falou que ele estava trabalhando, a gente não acreditou muito. Tiramos ele da maior educação, tudo. Ontem fui lá e está ele trabalhando, de fato. Sem ter nada o que comer, com frio, sem ter o que vestir. E quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito, o Espírito não precisa nem justificar. Ele só fala, ó, pix para ele, tanto. Não pensa 2 vezes, vai. Não pensa 2 vezes. Porque o volume que está entrando na minha vida é o volume ou maior que está saindo. E eu quero que ele coloque muito mais, porque quanto mais ele colocar, mais eu vou abrindo a tubulação para disponibilizar também. E tem dado certo, meu irmão. Então, já dei 2 testemunhos nisso. Por quê? Buscar andar no Espírito. Glória a Deus. Nós vamos aqui para a gente fechar, senão vai ficar muito tarde, porque por mim parava e continuava no outro domingo. Mas vamos lá. Eu falei para você que andar no Espírito dá vida. Então, acabou o problema de falar, eu não vou porque eu estou doente no culto. Ou então você esquece a Bíblia, rasga a Bíblia.
Porque ela está falando, quem anda no Espírito também dará vida aos seus próprios corpos mortais. Acabou história. Acabou a história. Ah, mas está muito difícil. Vai lá. A menos que você queira, né? Não, eu quero ficar mesmo. Está com frio, vou ficar doente mesmo, eu quero ficar doente. Aí é com você. Mas não põe a culpa do que você não ouviu a palavra. Porque agora você sabe. Olha só no 14, o que diz. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vamos encerrar aqui. Vamos encerrar aqui. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Eu dei um exemplo da geladeira. O filho vai lá, faz e pega o que precisa para comer. Aqueles que são filhos de Deus, tudo que pede para Deus, vai viver uma vida sobrenatural. Eu estou afirmando isso na palavra. Por quê? Porque Deus agora está te chamando de filhos. E como filho, Ele não vai segurar nada, porque Ele tem muito mais além do que você pensa ou possa imaginar para entregar na sua vida. Gente, está na hora da gente deixar o leitinho de lado e viver uma vida diferenciada com o Espírito Santo todos os dias e usufruir das bênçãos que Ele tem e já disponibilizou para você. Eu não tenho mais que ficar correndo atrás das bênçãos. Que as bênçãos, assim como diz a palavra, que corram atrás de mim. Só que eu vou correr bem devagar para ela me alcançar rápido. Tem sentido? É isso. Ele já deu, Luiz, as bênçãos. Ele já deu a cura. Ele já tirou a enfermidade. Ele já tirou a miséria. Ele já tirou uma mente aprisionada. Ele já tirou uma mente de medo. E colocou em mim o Espírito Santo. Para que eu possa viver uma vida diferenciada. E aí, dizem que o bispo, quando fala, vou terminar, tem mais 45 minutos, né? Mas olha só, eu vou falar um item que eu escrevi para vocês, que para mim fez toda a diferença. Não está nesse enredo, mas está lá em Lucas 4, 18 e 19. Diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Esse enviou-me, ele tem vários sinônimos. A palavra proclamar tem vários sinônimos. Proclamar, informar, avisar, comunicar. Se você for analisar essa frase, proclamar libertação aos cativos, eu só posso proclamar libertação dos cativos se realmente eles são livres. Então eu só vou informar. É como se eu fosse juiz, tivesse agora, e vocês todos tivessem sob uma condenação. Você foi aqui na Assembleia, fez um tumulto, prenderam vocês estão sobre essa situação, e eu, como juiz, vou proclamar agora a libertação, e vocês estão livres. Essa palavra de Lucas 4, 18, faz referência também ao Isaías 61, e fala: ei, eu estou enviando vocês para proclamar a libertação. Por que isso? Porque eles já foram libertos. Eles não serão mais libertos, eles já foram libertos. Quem foi liberto? Aquele que aceita viver uma vida voltada para o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu não vou proclamar hoje, mais do que eu já fiz, uma palavra a mais para a sua vida, porque toda essa palavra que nós lemos já está sobre você. As promessas que o apóstolo fez através da boca de um profeta estão sobre vocês. Você não precisa fazer peripécia, você precisa entender e viver o que a palavra está falando a seu respeito. Você é filho, você não vai viver sobre a carne, você tem saúde, você é uma pessoa que nasceu para ser próspera, você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter paz, e você não pode
abrir mão disso que Deus já colocou na sua vida. Irmão, você pode sair daqui hoje tomando uma decisão. Continuar a vida que você tem. Se tiver bom, amém. Mas se não tiver bom, você pode sair daqui da mesma forma. Ou você pode, como falei na penúltima parte, Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Porque eu sei que se eu for guiado pelo Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor não vai me colocar em fria, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me colocar nos lugares mais altos, nos melhores lugares, nos melhores empregos, nos melhores relacionamentos, no melhor ministério. Esse é o Deus, esse é o Deus. Não tem mistério. Quer viver o sobrenatural? O sobrenatural está aberto para que você viva todos os dias. Amém? Fica de pé, deixa eu orar para vocês um pouquinho. Fica de pé.